Gente, então olha só, deixa eu dizer para vocês, quando a gente fala em um time de vendas, quando a gente fala em vendedores, eu tenho a nítida certeza que autoconfiança é meio que característica comum no universo de quem trabalha com vendas. Eu trabalho muito com processo seletivo, faço seleção para os meus clientes, seleção de vendedores. E essa é uma das características que a gente mais procura num profissional de venda, que ele seja autoconfiante, que ele confie nele mesmo, né? Então, geralmente, quando a gente está diante de um vendedor, quando a gente está diante de um time de vendas, a gente possivelmente terá, sim, pessoas com bom nível de autoconfiança, né? Então, por isso eu queria dizer para vocês que provavelmente o time que você tem hoje, ou se você é sozinho e você é o gerente, o vendedor, tudo na sua empresa, ainda, porque é só uma questão de tempo, que com certeza você vai conseguir crescer e logo, logo vai montar o teu time, né? Mas o que eu queria te dizer é que se você tá aí na linha de frente, provavelmente a autoconfiança seja, sim, uma das tuas principais características. E aí, por isso, eu queria dizer para vocês que eu vou fazer o contrário. Eu não vou trazer 7 passos para você desenvolver a autoconfiança, até porque eu, Karine, acredito verdadeiramente que você já seja uma pessoa muito autoconfiante. Mas eu vou trazer, eu separei aqui 7 passos de coisas que você não deve fazer para não diminuir, para não abalar a autoconfiança que você já tem. Então a gente vai fazer o processo inverso. Ao invés de coisas que você deve fazer, eu vou te dar 7 recomendações de coisas que você não deve mais fazer, para que você consiga blindar e conseguir manter essa autoconfiança que já é tua, certo? Bora resgatar, bora cuidar dessa autoconfiança aí que eu tenho certeza que você tem? Então vamos lá, vamos começar? Eu trouxe então algumas coisas para vocês pararem de fazer definitivamente a partir de hoje, para que a gente consiga ir do zero à meta batida, como eu tenho certeza que você sempre fez, e que agora, por esse momento que a gente está passando aí, a gente, né, com certeza deu uma balada nas estruturas aí da nossa meta, mas a nossa autoconfiança, ela precisa ser inabalável. E por isso, então, 7 recomendações aí para vocês. Gente, a primeira coisa que eu quero dizer para vocês é o seguinte: pensei muito em qual seria o primeiro tema que eu deveria trazer para compartilhar aqui com vocês. E aí eu pensei, eu preciso ir devagar com eles. E aos pouquinhos ir treinando, e aos pouquinhos ir doutrinando a mentalidade deles para que eles fiquem mais positivos. Esse foi o meu primeiro pensamento. Mas depois eu pensei, bom, a gente está diante de um time de vendas, a gente está diante de pessoas que têm objetivos claros e definidos. Então, para que ficar dando voltas? Vamos direto ao ponto. E eu quero dizer para vocês que a live de hoje talvez seja pesada para você. Porque assim, eu vou te dizer coisas que você precisa definitivamente saber. E que no fundo você já sabe, mas que talvez por algum momento você tenha esquecido. Certo? Então assim, por mais que doa, eu quero que você receba as coisas que eu vou te dizer hoje com muito carinho, né? Porque assim, elas são fundamentais para você levantar a cabeça e continuar indo em direção aos teus objetivos, por mais distantes, por mais complicados que eles pareçam estar nesse momento, certo? Então, talvez você acredite que eu estou sendo direta demais, talvez você acredite que eu estou pegando pesado, mas assim, não acredito que tenha outra forma da gente chegar do zero à meta batida ainda esse mês. Esse é o meu propósito aqui com vocês. Essa foi a minha grande meta quando eu estruturei essa série de lives que eu compartilhei nos stories com vocês. Então, sem mimimi, o assunto, eu quero dizer para vocês que não vou ter dedos para falar o que precisa ser dito, porque lá no final a gente tem uma meta para bater, certo? Primeira recomendação, então, para você parar de fazer a partir de hoje, lembrando que eu não vou dizer o que você tem que fazer, e sim o que você tem que parar de fazer para continuar com a sua autoestima elevada, porque eu acredito verdadeiramente, a sua autoconfiança, porque eu acredito verdadeiramente que você é uma pessoa autoconfiante, e o meu trabalho aqui hoje não é te dizer o que você precisa fazer.
para ter o que você já tem. Meu trabalho aqui hoje é te dizer o que você precisa parar de fazer para não perder aquilo que já é teu. Certo? Recomendação número 1, então. Papel e caneta, anotem aí, gente. Gente, olha só, cada aula, cada live eu faço uma aula para não esquecer nada, não esquecer de falar nada, o que eu acredito que é importante. Então, a minha recomendação para você é que você tenha um caderninho para fazer as anotações dessas lives que eu tô preparando com muito amor, com muito carinho, com muita determinação e com uma meta lá no final também. Então anota aí que a gente vai para a primeira recomendação, então, que você precisa parar de fazer. A primeira coisa, número 1, parar de culpar os outros. Simples assim. Parar de terceirizar a culpa. A gente, enquanto vendedor, a gente, enquanto gestor de um time de venda, precisa entender que a gente só tem o que tolera e que a gente também só tem aquilo que vai buscar. Então, se você tem um time de vendas, se você é vendedor, entenda o seguinte: os seus resultados são o que são, estão acontecendo da maneira como estão acontecendo, porque você tolera que eles sejam assim, ou porque você tem buscado resultados assim. O que você quer dizer com isso? O que você quer dizer com isso, Karine? Não consigo vender, não estou conseguindo vender, onde que estão os clientes, tá faltando cliente, ninguém sai de casa, e aí eu preciso te perguntar, mão na consciência agora, qual é a tua parte de responsabilidade nessa falta de cliente que você reclama todos os dias? Qual é a tua fatia de responsabilidade nessa queda de movimento que está acontecendo? Porque a gente sabe que o movimento caiu muito, né? Muito, mas, e várias coisas influenciaram, inclusive coisas que a gente não controla, mas tem sim uma parte que você controla, e é sobre isso que eu quero falar. A gente entende, e eu tenho certeza que se você tá aqui é porque você tá buscando uma mudança, tá? Nós entendemos que cada vez mais cada cliente importa. Anota isso pra ti. Cada cliente importa. Só que a minha pergunta pra ti é: até quando você tá vivendo isso ou você tá só falando da boca pra fora? Quer ver só? Deixa eu te fazer uma pergunta. Se você é vendedor, se você tem um time de vendas, é porque provavelmente você está em um ambiente, né? Em uma loja, em uma empresa, né? Onde você tenha que atender clientes. Eu quero te fazer uma pergunta. Você lembra quem foi o primeiro cliente que te deu sim quando você começou a vender, quando você começou a trabalhar aí nessa empresa que você está agora? Olha só, quem foi o primeiro cliente que te deu sim? Qual foi o primeiro contrato que você fechou? Qual foi a primeira venda que você fez? Onde está esse cliente? Quando foi a última vez que você falou com o cliente, com o primeiro cliente que te deu um voto de confiança aí nessa empresa? Quando foi? Você não acredita? Não repete que cada cliente importa? E aí, será que você está fazendo isso ou você só está falando da boca para fora? Então, de novo, eu vou te perguntar, qual é a tua responsabilidade nessa falta de cliente que você tanto reclama? Qual é a tua participação nessa falta de oportunidade de venda que não acontece? Para e pensa. Eu dei um exemplo aqui. Um único exemplo. Onde está a primeira... Gente, olha, a primeira pessoa que te deu sim. Nossa, precisa carregar no colo. É uma relação que precisa ser cativa. Precisa ser cultivada. Essa pessoa pode se tornar o teu principal vendedor. Como você está cuidando dela nesse momento? Provavelmente nem está cuidando. Sabe que você não está cuidando? Você está reclamando da falta de cliente. E aí falta tempo para cuidar dos clientes. Certo? Bom, eu disse que eu ia falar, né, gente? Se a gente quer realmente chegar do zero a meta batida, a gente não vai ter que ter dedos por aqui. Eu vou falar o que precisa ser dito e você vai ter que fazer o que precisa ser feito. E o que eu acabei de te falar é uma das coisas que você precisa fazer.
ligar para os teus clientes, certo? Segundo ponto que eu quero te colocar aqui, que eu tenho visto muito, segunda recomendação, não se ofenda à toa. Não se ofenda à toa. Gente, eu tenho percebido muitos vendedores acreditando que são o umbigo do mundo. Umbigo do mundo. E que os clientes saem de casa para te encher o saco. Encher o saco deles. Para tirar eles para boca. Ah, cliente, olha, ultimamente os clientes só saem de casa para botar defeito. Para reclamar. Para descontar as coisas na gente. Verdadeiramente, eu escuto isso, olha, direto dos vendedores por aí. Eu quero te fazer uma pergunta. Você realmente acredita que cliente mala, cliente indeciso, cliente com medo, cliente reclamão, cliente inseguro só aparece para ti? Você realmente acredita que só você precisa aprender a lidar com os clientes que muitas vezes mais reclamam do que compram? Olha, gente, quando eu vejo um vendedor reclamando disso, eu fico verdadeiramente me questionando. Cara, essa pessoa acha que é o centro do mundo, que é o umbigo do mundo. Então eu quero dizer para vocês o seguinte, não se ofenda à toa. Na real, cada vez mais os clientes estão exigentes, impacientes, indecisos, inseguros, com medo, desconfiados. E não é só os teus clientes, são todos. Não é só você que precisa explicar muito melhor, não é só você que precisa ser muito mais empático para conseguir fechar uma venda, fechar um contrato. Para todos os clientes, então assim, tá assim. E aí o que eu quero te dizer é que se provavelmente você se deparar com um cliente que venha te falar o que você não gostaria, que chega armado, que não se desarma, que não deixa a venda fluir, eu quero que você entenda o seguinte, ficar dodói, ficar magoado, levar para o lado pessoal, isso é um comportamento extremamente infantil e que não combina nem um pouco com quem tem uma meta para bater. E mais, não te leva a lugar nenhum. Então o que eu quero te dizer aqui no número 2, que você não deve se ofender à toa, é que assim, eu tenho falado na última semana aqui muito sobre a gente se treinar para entender, captar e mudar o sentimento do cliente. Esse é o nosso papel. Mas se você fez tudo o que podia fazer, olha só, se você fez tudo o que podia fazer para mudar esse comportamento, esse sentimento do teu cliente e você não conseguiu, bola para frente. A fila anda e você tem uma meta para bater. Ficar dodói, ficar se queixando do comportamento dos clientes não vai te levar a lugar nenhum, certo? Então, não fique na recomendação número 2, né? Que eu coloquei aqui, não se ofenda à toa. Não se ofenda à toa, porque isso não vai te levar a lugar nenhum e não vai te ajudar em nada a bater a tua meta, certo? Sacode a poeira, fez o que devia fazer, bola pra frente, porque ali tem outro cliente, outra necessidade, outra dor, outro ser humano precisando da tua ajuda. E você precisa se recompor e seguir em frente, certo? Vamos ao número 3 então? Pare de alucinar. Pare de alucinar. Gente, o que é alucinar? Alucinar é quando a gente pensa e acredita verdadeiramente em algo que algo faz sentido e na verdade ninguém te falou isso. Alucinar é quando a gente acredita que algo tem total ou muito significado sem ninguém ter te provado ou te afirmado isso. É quando a gente fica criando um mundo, uma situação ou uma expectativa que na maioria das vezes não existe. E isso é muito comum. Então, assim, a gente precisa entender que enquanto vendedor, o nosso papel ele não é alucinar, não é achar que está agradando, não é achar que o cliente quer alguma coisa, é ter certeza. E para ter certeza a gente precisa se envolver. E para se envolver a gente precisa perguntar.
Quando o cliente vem para tua frente, quando o cliente para te escutar, ele acha que você é a melhor opção. Ele acha que você, ele não tem certeza na maioria das vezes, mas ele acha que você é a pessoa que vai conseguir ajudar ele a resolver isso que tá fazendo ele perder o sono. E o teu papel ali não é achar nada. Quem acha é o cliente. O teu papel é trazer certezas. Por isso você não pode alucinar, não pode ficar achando, né? E a mesma coisa é com o teu gerente, com o teu gestor. Você não pode ficar achando que o teu gestor espera algo da tua entrega. Você precisa sentar, conversar com ele e alinhar as expectativas, assim como se alinha com o teu cliente. Você precisa alinhar as suas expectativas com o teu gestor, se você é vendedor. Se você tem um time de vendas, você precisa alinhar as expectativas com o teu vendedor, para que vocês não fiquem alucinando, porque, cara, é horrível alucinar. Horrível, você fica achando que alguma coisa faz sentido e ela não faz sentido nenhum. E aí depois você se decepciona. E aí, gente, eu quero trazer um exemplo muito comum, onde eu vejo os vendedores alucinando no dia a dia na hora de atender os clientes. E se vocês que estão aqui já viram um vendedor alucinando, eu quero que vocês coloquem um ok aqui, nesse exemplo. Sabe onde eu vejo os vendedores muitas vezes alucinando? O que é alucinar? Acreditar que algo vai acontecer, acreditar que algo é possível, que é importante só na cabeça dele, não na cabeça do cliente, né? Da pessoa que está contigo. Onde eu vejo os vendedores alucinando? Quando muitas vezes eu vejo o vendedor pedindo para o cliente comprar para ajudar ele a bater a meta. Quem já passou por essa situação? Quem já vivenciou isso? Tem situação mais constrangedora que você vê um vendedor dizendo: é que hoje é o último dia. Gente, hoje é dia 30, né? Hoje é dia 29. Hoje é o dia que os vendedores despreparados mais alucinam. Eles ficam pedindo para o cliente comprar para ajudar eles a bater a meta. E é ali que o vendedor alucina. E sabe por quê? O cliente, na maioria das vezes, ele nem te conhece. Por que você acha que alguém que nunca te viu ou que não tem uma relação de confiança que você ainda não construiu vai fazer alguma coisa para te ajudar? Isso é alucinar. Quando um cliente te procura e assim, desculpa, mas eu tenho que te dizer, um cliente compra da gente porque ele quer resolver o problema dele, não o teu. E o teu papel ali vendendo é resolver o problema dele naquele momento, para que futuramente você receba por isso e possa resolver os teus. Mas não fique alucinando, achando que o cliente vai comprar porque ele te deve alguma coisa ou algo parecido, porque o cara é gente boa e vai te ajudar. Não viaje na maionese, não alucina. Lembra, o cliente compra para resolver um problema dele, não o teu. Bater a meta é problema teu, não do teu cliente. Então não faça mais isso, pelo amor de Deus. Se você quer continuar sendo vendedor autoconfiante, se você quer blindar sua autoconfiança, você faz isso. Agora eu quero te dizer, se você conhece um vendedor e você acredita nessa pessoa, você acha que ele tem potencial e ele se comporta dessa maneira, chama ele para assistir essa live e fala para ele de coração aberto para não fazer mais isso. Esmolar a meta para cliente simplesmente acaba com a tua autoridade, com todas as tuas horas de estudo, com todo o conhecimento, acaba com a confiança que a empresa colocou em ti, né? E simplesmente te detona. Você fica com a tua autoconfiança lá no chinelo, nem do outro. Então não faça mais isso. Não faça mais isso. Recomendação número 3, né? Pare de alucinar, achando que o cliente vai resolver o teu problema, quando na verdade ele só está ali porque ele quer resolver o dele. Simples assim. Pronto? Certo? Número 4. Vamos ao número 4 agora.
quarta recomendação para você blindar e fortalecer a sua autoconfiança: não fique sem feedbacks. De maneira alguma. Quando você não bate a meta, você precisa buscar o feedback do seu gestor, do seu cliente. Quando você bate a meta, também. Qual é o grande erro que a gente geralmente faz? A gente só busca o feedback quando a gente não bate a meta. A gente só procura o erro, só procura o ponto fraco. E aí mora uma grande armadilha que come a nossa autoconfiança. Então o que acontece? Não fique de maneira alguma sem pedir feedback. Quando você não faz uma venda, quando você não fecha um contrato, chama esse cliente e pergunta para ele por que não aconteceu. Talvez você vai perceber que o problema é algum ponto aí no teu processo de venda que está engasgado. Talvez você não esteja, teu time de vendas, você como vendedor não esteja preparado para lidar com alguma das etapas. Talvez você não está abordando legal, talvez você não está pronto, não está fazendo um bom levantamento das necessidades, talvez você está engasgando nas objeções, talvez você não esteja identificando as objeções, mas principalmente, o ponto número 4 aqui, eu quis trazer para você para não ficar sem feedback nos momentos positivos. Todas as vezes que você fechar um contrato, que você vender, que você bater a meta, peça feedbacks para entender quais foram os teus pontos fortes. Por que o cliente volta? Por que o cliente pede por ti? Por que num mês desafiador você conseguiu bater a meta? Pergunte para as pessoas que você convive, para o seu gestor, para o seu gerente, por que eles acham que você conseguiu? O que você fez de diferente? Provavelmente eles vão te trazer pontos que você não está conseguindo enxergar. E esses pontos positivos vão servir como alavanca para os dias ruins. E os dias ruins vão acontecer. Quando a gente trabalha com vendas, nem todos os dias são iguais, né? Independente do que a gente trabalha, nem todos os dias são iguais. Mas com vendas, principalmente, tem muitas coisas que impactam no nosso desempenho, na nossa motivação, na nossa disciplina em fazer o que precisa ser feito, na nossa determinação em levantar o telefone e ligar para 10 clientes, 20 clientes. Então, o que acontece? Nos dias que essa motivação não vier, esse tipo de feedback vai servir como alavanca. Peça feedbacks positivos. Peça feedbacks para o seu gestor e para o seu cliente sobre os seus pontos fortes. É importante escutar com a voz de outra pessoa as razões pelas quais ela continua contigo. Certo? Essa foi a recomendação número 4, então. Vamos a número 5? Muito importante, eu quero chegar bem pertinho de ti para te falar isso. Definitivamente, vendedor, pare de falar mal de você. Gente, eu vejo muitos vendedores se maltratando por aí. Muitos vendedores se maltratando. Ai, mas essa meta é longe demais. Ai, mas vendas não é pra mim. Ai, eu acho que eu não levo jeito, não sei. Esse mês não vai dar. Esse discurso é comum entre vendedores. Vendedores duvidando da sua própria capacidade. Como eu tenho visto isso? Só que o que acredita? O que acontece? Eu acho que às vezes tem vendedores que não precisam nem de inimigos, de tanto que eles se depreciam, de tanto que eles falam mal deles mesmos. E como eu tenho visto isso acontecer e como é triste isso. Então eu queria te dizer uma coisa para você que é vendedor, que está aqui, ou para você que é gestor, que tem um time de vendas. A gente está passando por um momento, por uma crise financeira tremenda. O número de desempregados nesse Brasil é assustador. Se você está trabalhando, se você está numa empresa, se você tem uma meta para bater, é porque alguém acredita em você. É porque um dono de uma empresa acredita em ti. É porque um gestor continua acreditando na tua capacidade de bater meta. Muito mais do que você, inclusive. Então chega. Pare de duvidar de você mesmo.
Pare de se maltratar. Comece a olhar para você com olhos mais carinhosos para tudo que você tem de bom. E lembra disso, se você está trabalhando, se você tem uma meta para bater, é porque ainda tem alguém acreditando em ti. Valorize, honre essa pessoa que acredita em você. Batendo meta, entregando para ela, mostrando que ela não está errada, que você é tudo o que ela imaginou que você fosse no momento que ela te contratou. É assim que tem que ser. É assim que a gente blinda a nossa autoconfiança. Certo? Vamos para o número 6. Número 5, pare de falar mal de você. Número 6, pare de falar mal dos outros. O que eu quero dizer com falar mal dos outros? Para de falar mal do vendedor do concorrente que está fazendo live, que não sei o que parece blogueirinho, quando você não faz. Pare de falar mal do teu concorrente que está dando a mercadoria, que está liquidando, que parece que está desesperado, quando você não sabe qual é a estratégia dele. Definitivamente, pare de falar mal dos outros. Eu tenho visto isso acontecer muito. Parece que a gente é inundado por uma onda de ficar um olhando para o negócio, para as atitudes do outro e falando mal um do outro. Então, o que você precisa fazer, vendedor? O que você precisa fazer, gestor? Quando você tiver a oportunidade de conversar com alguém, quando você sentar com o teu time de vendas, fale de oportunidades, de estratégias, de ideia, monte um novo plano de ação a cada semana, se for preciso. Mas não fica perdendo tempo colocando foco no que o outro está fazendo. A não ser que seja que você vai olhar, modelar e tentar adaptar, sabe? Não fica perdendo energia, colocando foco e atenção naquilo que você não pode controlar, certo? O que eu tenho visto muito, gente, vocês vão concordar comigo, as pessoas falando do prefeito, as pessoas falando do governador, falando do presidente, sabe assim, ó, vamos parar com isso, definitivamente. Vendedor, gestor tem uma meta para bater, a gente não tem tempo para perder com isso. Não tem tempo, se você ficar perdendo tempo com isso, vai te faltar tempo para vender, sabe? Vai te faltar tempo para estudar, vai te faltar tempo para criar oportunidade, sabe? Então, assim, coloca foco e energia naquilo que te dá resultado, não naquilo que te dá assunto, não naquilo que te desvia totalmente do teu foco. Certo? Usa o teu tempo para fidelizar, para buscar, para prospectar, para fazer o que realmente importa, para fazer o que te leva em direção à tua meta. Coloca foco naquilo que você controla, certo? Não fale dos outros, pare de falar dos outros. E os outros é todo mundo, tá? Definitivamente. Chega de falar dos outros, tá bom? E por último, algo que eu realmente vejo acontecer muito e que eu quero, assim, ó, de tudo que eu falei aqui hoje, que é importante pra gente blindar a nossa autoconfiança, que você precisa falar de fazer, esse aqui é um ponto crucial, tá? Crucial, que me entristece muito quando eu vejo. Anota aí, por gentileza, pra não esquecer. Nunca mais fale mal de um cliente. Nunca mais. Pare de falar falar mal de quem bota comida na tua mesa. Gente, eu vejo isso acontecer, você sabe que eu trabalho direto com times de vendas. Como eu vejo isso acontecer? Se o cliente está na tua frente, é porque em algum momento ele confiou em você. Então você precisa, se ele daqui a pouco está desconcertado, está sendo rude, está ultrapassando os limites com você, se posicione. Mas não seja falso e muito menos cruel, sendo indiferente ao que o cliente está te trazendo. Seja íntegro, seja verdadeiro, sabe? Credibilidade se constrói com confiança. E aí o que eu queria dizer para vocês é o seguinte: na ausência, credibilidade se constrói com integridade na ausência do teu cliente. Credibilidade se constrói com integridade na ausência do teu gestor, na ausência do dono da loja, na ausência do cliente. Então tenha muito
muito cuidado, muita atenção a isso. Assim como eu disse que falta de confiança exala e confunde o cliente, credibilidade também. Não pense que se o cliente sai e você fica falando mal dele, quando ele volta, você inconscientemente não transparece isso para ele, não comunica isso para ele, porque você comunica. E se você não comunica, os teus colegas que te ouviram falando mal dele, dão um jeito de comunicar. Dão um jeito, seja num olhar diferente. Então, muito respeito com quem já te deu sim, muito respeito com quem coloca comida na tua mesa. Por mais turbulento que seja o momento, por mais desafiador que está sendo atender nos dias de hoje, porque a gente tem clientes com medo, clientes inseguros, clientes indecisos, clientes insatisfeitos, não fale mal de maneira alguma de nenhum cliente. E aí, gente, assim, o que eu escuto todos os dias, e eu não tô exagerando, eu tenho certeza que vocês também escutam. Vocês também escutam e vocês presenciam. Vocês imaginam quanto eu, que trabalho com vendas, recebo de feedback negativo, de vendedores despreparados, de atendimentos caóticos. E aí isso me deixa muito mal. Porque assim, mesmo que eu quisesse, eu não poderia mudar. Porque essa mudança ela precisa acontecer em cada um de nós. E aí, gente, assim, tanto é verdade que o nosso atendimento é caótico, que nós brasileiros, foi feita uma pesquisa e nós brasileiros somos o povo que pior atende. Olha que triste isso, nós não somos o país do carnaval, o país das pessoas hospitaleiras, mas a gente só perdeu para a China, onde a tecnologia está lá no talo, onde as transações comerciais acontecem todas numa tela de celular. A gente nem sequer levanta a cabeça para falar direito com o cliente. Sorrir, então, nunca. Claro que existem exceções, graças a Deus, mas a grande maioria ainda atende com indiferença. Então, quando um cliente reclama do atendimento, presta bem atenção se ele não tem razão, porque na maioria das vezes ele tem. Eu gostaria muito de poder mudar isso, e eu sei que você que tem um time de vendas, que você que é vendedor, também acredita que o atendimento pode nos salvar, só que precisa começar pela gente. A gente precisa tirar da cabeça do nosso cliente essa ideia distorcida que ele tem e que foi construída assim, em cima da imagem do vendedor, que nós somos pessoas que só pensamos em dinheiro, que nós somos pessoas que tiramos, que não somos verdadeiros, que somos pessoas que tiramos, que estamos ali para tirar algo dele. A gente precisa mudar isso. E a gente só vai mudar isso se a gente começar a se comportar diferente diante do nosso cliente. E principalmente na ausência dele também, que é o ponto número 7 que eu falei aqui. Jamais fale mal de um cliente. Respeita, honre quem um dia já te honrou. Respeita quem bota a comida na tua mesa. Por mais despreparado que ele seja para lidar contigo, para se comunicar contigo, quem precisa se preparar para lidar com os diferentes tipos de situações, para lidar com os diferentes tipos de clientes, é você que está na linha de frente. É você. Muitos vendedores perdem pelo básico. Exato. O que é o básico? Não pergunta o nome do cliente. Porque eu tô de máscara, eu não preciso sorrir. Nossa, gente, a gente sorri com os olhos, não com a boca, isso sempre foi regra. Não é a máscara que vai te impedir de mostrar para as pessoas o quanto você está feliz por ela estar ali. O quanto você está feliz onde uma imensidão de oportunidades de compra você escolheu estar ali com ela. Quantas vezes você passa 15, 30 minutos com uma pessoa e não sabe o nome dela? E pior, não se apresenta. Vocês são dois estranhos. Eu não sei, mas a minha mãe me ensinou em casa que eu não deveria confiar em estranhos.
que eu não deveria conversar com estranhos. Então, como é que o cliente vai confiar em você? Como é que você vai começar a construir conexão com uma pessoa se você nem sequer pergunta o nome dela? Isso não existe. Isso não existe. Certo? Mas enfim. Gente, sigam esses 7 passos que eu coloquei para vocês, que são coisas que vocês não devem mais fazer para blindar a autoconfiança que eu sei que vocês têm. Lembra que eu falei lá no começo, quando a gente está na linha de frente, quando a gente está na posição de gestor, quando a gente está na posição de vendedor, nós somos autoconfiantes por natureza. Nós somos assim. Só que a gente precisa blindar isso, precisa tirar comportamentos da nossa vida que fazem a gente ir perdendo a nossa confiança. E esses foram então os 7 que eu trouxe aqui para vocês. Se vocês eliminarem esses comportamentos da vida de vocês, o resultado é simples. Mais autoconfiança significa, autoconfiança nas alturas significa meta batida. Meta batida significa dinheiro no teu bolso. E é isso que você, vendedor, quer. É isso que eu quero também, no final das contas. Por quê? Pra gente poder resolver os nossos problemas. Só que antes disso, a gente precisa se colocar à disposição da melhor maneira possível para resolver os problemas dos nossos clientes. E aí sim a gente vai poder resolver os nossos. Certo, gente? Ótima semana, um beijo no coração e até mais.